Então, pessoal, agora nesse bloco nós vamos falar dessa peça, né, a estrutura da peça inicial, a reclamação trabalhista. Eu coloquei aqui para vocês já esse quadro e para início a gente vai buscar aqui o fundamento da reclamação trabalhista que está aqui no artigo 840 da CLT. O artigo 840 da CLT diz: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Já vamos marcar isso aqui, escrito ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, a primeira coisa que destacamos aqui na estrutura da inicial da reclamação trabalhista é que essa peça pode ser escrita ou verbal. E quais são os elementos exigidos nessa peça? Então, basta você olhar para o artigo 840 da CLT que você tem aqui os elementos, tá? Você já tem a estrutura da peça escrita aqui, toda preparadinha para você. Então, a primeira coisa que nós vimos foi que ela pode ser escrita ou verbal. O parágrafo 1º diz: sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo. Então, aqui equivale ao endereçamento para quem você vai enviar, né? Vai designar essa inicial. Então, designação do juízo equivale ao endereçamento. A qualificação das partes, nós temos aqui a identificação, do autor, ok? Aqui nós temos a identificação do autor, réu e qualificação, ok? Então, nessa parte aqui, nós temos a identificação do autor, réu, e a qualificação das partes. Na exposição dos fatos, nós teremos aqui as nossas teses. Quais são os fundamentos de direito que você vai se basear para propor essa ação de reclamação trabalhista. No pedido, nós temos as informações que o pedido ele tem que ser o quê? Certo. Ele precisa ser determinado e ele deve indicar o valor. Ok? Então, o pedido ele tem que ter a indicação de seu valor, né? Ele tem que ser certo, determinado e com a indicação do seu valor. E aí nós temos o fechamento, a data e a assinatura. Já a contestação, pessoal, então na contestação, a contestação, qual que é o fundamento? Vou fazer aqui esse comparativo. É o artigo 847 da CLT. Já a contestação, eu trago aqui para vocês, nós temos também aqui a estrutura ao lado e a base da contestação é o artigo 847 da CLT. Aqui diz: não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos, então vamos destacar aqui, ele tem 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único informa que a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Então, o que nós temos aqui? O fundamento da contestação é esse, que ela também pode ser escrita
ou oral. Nós já falamos aqui, a base tem um endereçamento, número do processo, não pode esquecer, porque a contestação, lembrando que busca-se a improcedência dos pedidos do autor. Então, assim, é preciso rebater todos os pedidos. Lembrar disso, rebater todos os pedidos feitos pelo autor, porque aqui vigora o princípio da impugnação específica. Então, você vai rebater tudo o que foi pedido pelo autor. Então, além de impugnar os pedidos, deve-se analisar se há problemas processuais. Se há problemas... processuais. E quais seriam esses problemas processuais que nós já falamos em bloco anterior? Se há prejudiciais, então nós precisamos verificar aqui se há prejudiciais, se há questões preliminares, prejudiciais e de mérito, tá certo? Então veja só, então além de impugnar os pedidos, você deve analisar se há problemas processuais, se há prejudiciais a serem alegadas, a fim de não ser analisado o mérito. Então qual que é o objetivo da contestação nesse ponto aqui, né, das nossas teses, uma preliminar, uma prejudicial? É evitar que seja analisado o mérito. Então, prejudiciais e preliminares, deve-se pedir que sejam acolhidas. Então, vamos colocar aqui, ó, preliminares. Então, as preliminares são para serem acolhidas. Já as prejudiciais, qual que é o objetivo? Ela intenta extinguir o processo com resolução do mérito. Então, o objetivo aqui é extinguir o processo com resolução do mérito. Tá? Com resolução do mérito. Já as preliminares, ela vai também ter como objetivo extinguir o processo, mas sem resolução do mérito. Nas preliminares, intenta extinguir o processo sem resolução do mérito. Então, essa é uma orientação rápida aqui que você teve sobre a reclamação trabalhista, para você entender aqui a estrutura da reclamação trabalhista e da contestação, tá certo? Que está aqui no 847 da CLT. No próximo bloco, a gente vai fazer a diferença entre a petição inicial da reclamação trabalhista com a petição inicial de inquérito judicial para apuração de falta grave.